Vou cumprimentar aqui mais uma vez o deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar de volta aqui com vocês. Prazer nosso, viu, Serafini? Te receber aqui mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar sobre um assunto que tem repercutido bastante aqui no nosso estado ao longo dos últimos dias, Flávio. Isso porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro parece que tem se especializado em analisar temas para lá de questionáveis nessa legislatura. Os deputados aprovaram, na última semana, o retorno do bônus pecuniário para policiais civis que matarem criminosos, apelidado de gratificação faroeste. Essa emenda foi inserida no projeto de lei número 6.027, do ano de 2025, que prevê a reestruturação do quadro permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Foi enviado à Alerj pelo governador Cláudio Castro. Com 45 votos favoráveis e 17 contrários, esse texto aprovado prevê a premiação em dinheiro por mérito especial de 10% a 150% dos vencimentos do policial em duas situações específicas: a apreensão de armas de grosso calibre ou de uso restrito em operações policiais e casos de neutralização de criminosos. A proposta inicial do Cláudio Castro não incluía o retorno dessa bonificação, porém, o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o deputado Rodrigo Amorim, do União Brasil, líder do governo na Alerj, inseriu essa mudança por meio de uma emenda. Flávio, é um negócio difícil de acreditar, essa chamada gratificação faroeste que foi retomada, e eu gostaria que você detalhasse aqui para os nossos espectadores como é que essa proposta acabou voltando e aprovada no PL 6.027. Fala um pouco sobre essa aprovação lá na Alerj. Olha, Anderson, essa proposta ela é um absurdo, porque ela estabelece um mercado da morte na nossa polícia. Um policial que esteja numa operação e que esteja passando por dificuldades financeiras, ele vê a possibilidade de resolver essa possibilidade financeira matando uma pessoa, mesmo que seja sem necessidade. Ou seja, é uma gratificação que pode induzir a nossa polícia a praticar o crime de assassinato, que é gravíssimo. Sim, é uma coisa assim, só não é mais surreal porque ela já aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Durante a segunda metade dos anos 90, né, de 95 a 98, o governo Marcelo Alencar estabeleceu essa gratificação faroeste, e o resultado disso foi multiplicar o número de mortes ocasionados pela polícia no estado do Rio de Janeiro. E daquela cultura policial de assassinato que se estabeleceu ali, a gente viu figuras como Adriano da Nóbrega, que foi morto na Bahia, que era o líder do escritório do crime, né, policial, que comandava um grupo de extermínio aqui no estado do Rio de Janeiro. Rony Lessa, que é um ex-policial militar, né, que também é dessa época, é dessa geração que se formou sob a égide da gratificação faroeste e que é um dos acusados do assassinato de Marielle Franco. Então, a gratificação faroeste, ela coloca para o policial que está numa operação, em especial, obviamente, o policial corrupto, mas não só. O policial honesto, ele fica tensionado a, se eu matar, eu posso ganhar 150 a mais do meu salário, pagar aquela dívida do cartão, resolver o problema, me mudar. É um absurdo, né, você colocar isso. Né? A Constituição brasileira é clara, ninguém tem autorização para matar ninguém, a não ser em legítima defesa. E uma legítima defesa que tem que ter proporcionalidade. Ou seja, se alguém ameaça a minha vida, eu posso reagir matando essa pessoa. Isso tem que ter proporcionalidade, inclusive para os policiais. Isso, na verdade, assim, foi uma emenda dos deputados, não foi uma proposta do governo Cláudio Castro, mas quem deu o parecer, que introduziu no texto essa emenda, foi o líder do governo na Assembleia Legislativa. Além disso, essa gratificação faroeste, ela não vem como um raio em céu azul, como algo fora do que o governo Cláudio Castro tem feito. Pelo contrário, ela vem inserida num contexto em que o governo tem estimulado e fortalecido na polícia do estado do Rio de Janeiro, especialmente na polícia civil, uma lógica de confronto. E aí nos chama a atenção porque a polícia civil é a nossa polícia que, constitucionalmente, ela tem duas atribuições principais. É a nossa polícia judiciária, ou seja, onde se iniciam os processos criminais, né, lá que as pessoas vão, dão queixa, etc. E a nossa polícia investigativa, é aquela que busca desvendar os crimes. Ela não é a nossa polícia que constitucionalmente tem a definição de ser aquela mais operacional, mais ostensiva. Esse é o papel da PM.
Mas a Polícia Civil ela já vinha sendo estimulada a cada vez mais exacerbar o seu lado do confronto, enquanto enfraquece o seu lado de inteligência. Exemplo claro. Nessa lei, a gente já vinha travando uma batalha, a gente denunciou que a Polícia Civil tinha transformado numa farra uma promoção que é chamada promoção por bravura. O que é isso? O policial que se envolveu num confronto, numa situação que ele tem, né, segundo a lei, uma ousadia fora do comum, uma coragem fora do comum, ele é promovido. Ele não é uma gratificação que ele recebe uma vez e depois não recebe mais. Não, ele é promovido, ele muda de nível na carreira. Isso pode ser, inclusive, uma situação envolvendo morte, coragem fora do comum, tiroteio. Essa gratificação, essa promoção por bravura já é um absurdo. Porque o policial, muitas vezes, o mais prudente para ele é evitar um confronto, é evitar um tiroteio para preservar vidas ao redor e tentar prender aquele cara que, naquele momento, está sendo uma ameaça. Essa promoção por bravura, ela já estimula a lógica do confronto. Não fala literalmente em matar alguém, mas estimula essa lógica. Além disso, os ganhos recentes dentro da Polícia Civil só foram dados para os grupos operacionais, que vão para o confronto, em especial a CORE, enquanto o conjunto dos policiais segue desvalorizado. E qual é a maneira de ser valorizado? Um ato de bravura, e agora, se o governador sancionar essa emenda que foi aprovada na LERJ, matar alguém através da gratificação faroeste. Isso é um absurdo completo. Estão distorcendo o caráter da nossa Polícia Civil, que tem que ser uma polícia investigativa, uma polícia judiciária, que tem que ter entre as suas atribuições o acolhimento ao público, tem que ser valorizado o policial que recebe, né, uma mulher que foi vítima de violência, acolhe, faz um encaminhamento para essa mulher. Isso tudo na polícia hoje em dia não é valorizado. O que é valorizado? Produzir morte. Isso é um absurdo completo e já está se refletindo nos números da Polícia Civil desse ano. Esse ano, da Polícia Civil e da Política de Segurança de maneira geral. Esse ano, a Polícia do Rio de Janeiro, enquanto no Brasil inteiro a gente tem queda no número de mortes violentas e queda no número de mortes provocadas pela polícia, no estado do Rio de Janeiro a gente tem aumento no número de mortes provocadas pela polícia em mais de 30% e aumento no número de mortes violentas no total da sociedade, aumentando em 6%. Ou seja, mesmo no momento em que o Brasil tem reduzido a sua violência letal, o Rio de Janeiro está vendo aumentar como resultado da política de segurança. Só para registrar aqui, o Flávio, essa gratificação, foi aprovado o texto lá na LERJ, essa gratificação diz respeito apenas aos policiais civis, ou seja, os policiais militares, eles não estão incluídos nessa proposta aí que foi aprovada, né? Exatamente. Isso foi uma mudança numa lei que reorganiza as carreiras da Polícia Civil, foi introduzida essa gratificação. Isso é importante destacar num contexto em que a demanda dos sindicatos e das associações dos policiais era para uma melhoria no salário. Os deputados da base do governo negaram a melhoria no salário, tinha vários mecanismos para a gente dar essa melhoria no salário, todos esses mecanismos foram negados, o aumento das gratificações, tinha uma série de mecanismos, né? O aumento da insalubridade. Atualmente, um policial civil, por exemplo, do IML, que lida com corpos de pessoas mortas, que lida com coisas químicas, a nossa perícia ganha R$ 33 de insalubridade. Tinha vários mecanismos para valorizar os policiais. A base do governo derrotou todas e aprovou essa gratificação faroeste, que é um absurdo e que não era demanda de nenhuma entidade policial. Nenhum sindicato, nenhuma associação, ninguém defendeu, ninguém pediu isso. Essa é uma ação exclusiva do governo Cláudio Castro, da sua base parlamentar, e vamos ver como é que o governador vai se posicionar, se vai sancionar ou se vai vetar essa gratificação absurda. Agora, o Flávio, diante disso, diante dessa medida, dessa aprovação lá na LERJ, os policiais militares também não vão requerer esse tipo de bonificação, de gratificação também, não? Porque ainda há esse detalhe, né? Porque você oferecer isso para a Polícia Civil e não oferecer para a Polícia Militar, você acredita que isso possa acontecer, essa demanda vinda da PM também exigindo esse tipo de gratificação? Olha, é possível e é muito preocupante, porque a própria gratificação, a promoção por bravura, ela já está gerando uma tensão entre as duas polícias. Porque a Polícia Civil, que é essa nossa polícia que deveria ter menos confronto e mais inteligente, ela está fazendo essa farra com as promoções por bravura. São quase 2 promoções por dia com o critério do policial ser bravo. Enquanto na PM são 40 em 3, 4 anos, né? A PM que é essa política ostensiva. Ainda bem que na PM não está essa farra. Porque se na nossa polícia ostensiva se passa a estimular os atos, né, de
suposta bravura, suposto heroísmo, né, de vitimização da população, etc., o caos seria ainda maior. Agora, essa questão da gratificação faroeste ela é grave. E a gente tem, nos próximos dias, também a apreciação de um projeto que busca fazer uma reorganização na distribuição de cargos da Polícia Militar. Se os deputados da base do governo também fizerem uma emenda dessa natureza, a situação vai ser mais grave ainda. Porque os nossos policiais militares são os que estão no cotidiano, né, da polícia ostensiva, da maior parte das operações. Se eles agora também receberem esse estímulo em dinheiro para matar, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, vai enfrentar um caos na segurança pública muito pior do que o que já vem enfrentando atualmente. Por isso, nós já fizemos a discussão, né, dentro do PSOL. Eu me reuni com a presidente nacional do PSOL no dia de domingo e conversamos sobre isso. E se aqui no estado do Rio de Janeiro o governador sancionar, imediatamente nós vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Flávio, essa proposta, como eu citei aqui ainda há pouco, ela foi aprovada com 45 votos de deputados estaduais. Eu imagino que deve ter havido uma pressão enorme da bancada da bala lá na LERJ para aprovar essa matéria. Agora, o que chama atenção é isso. 45 votos. A turma do Cláudio Castro tem toda essa força ainda lá na LERJ, Flávio? Porque falava-se muito de que o Cláudio Castro teria dificuldade até para concluir esse mandato, diante das inúmeras acusações que pairam sobre ele, enfim. Ele ainda tem toda essa força na Assembleia? Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito importante. Ele tem essa força, mas se você pega o placar geral, muitos deputados não votaram. Porque não estavam presentes, etc. Mas a oposição, em tese, somando os partidos de esquerda e os partidos que apoiam o Eduardo Paes, ela deveria ter ao redor de 22, 21 votos. A verdade é que uma parte da própria oposição, especialmente do partido do Eduardo Paes, apoiou essa proposta. Então, essa é uma proposta que tem o dedo da base do governo do Cláudio Castro, mas também tem o dedo de parlamentares ligados ao partido do Eduardo Paes. É isso. Bem lembrado aqui, você traz para a gente. O Flávio, o Rodrigo Amorim, que é o autor dessa emenda, ele explicou que a própria Polícia Civil deverá regulamentar a aplicação dessa bonificação. A corporação vai definir internamente os critérios técnicos para deferimento, implementação e pagamento desse bônus, dessa bonificação para os parlamentos, para os deputados, para os policiais que matarem aí pessoas nas ruas. A Polícia Civil vai analisar cada situação individualmente e terá a responsabilidade de avaliar as condutas e conceder o direito previsto nessa lei, caso sancionada. O deputado acusou ainda, o Rodrigo Amorim, a existência de uma cultura de bandidolatria, que é o amor aos marginais, protagonizada nas casas legislativas fluminenses pela bancada da esquerda. Palavras aí do Rodrigo Amorim. Flávio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse personagem, o Rodrigo Amorim, o que é que ele representa. Mais uma vez, o Rodrigo Amorim foi um daqueles que quebrou a placa da Marielle Franco. A gente falou disso aqui lá durante a campanha eleitoral em 2018, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse personagem e, acima de tudo, sobre a bancada da bala lá na LERJ, né? Como é que essa bancada se coordena, como é que ela se coloca diante dos temas importantes que são debatidos na LERJ, enfim, fala um pouquinho sobre essa figura do Rodrigo Amorim, o que é que ele representa hoje para a LERJ. Olha, o deputado Rodrigo Amorim é um deputado hoje que está muito fortalecido na Assembleia. Ele é líder do governo e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um papel central, né, que fortalece muito a figura dele. E ele tem tentado tomar iniciativas que o coloquem na polarização ideológica, né? A principal foi essa de ressuscitar a gratificação faroeste, né, que faz com que ele busque uma visibilidade. Mas eu quero destacar, você perguntou da bancada da bala, né? A bancada da bala, se a gente considera especialmente formada por aqueles policiais e aqueles deputados que se dizem defensores da segurança pública, mas que, na verdade, defendem uma política de segurança pública baseada no confronto, que expõe mais os próprios policiais ao risco de morte, né, como era essa gratificação faroeste, ela cria um mercado da morte, né, que tem uma consequência. Né? O policial que é corrupto, ele aumenta o que ele vai cobrar do traficante de arrego. Porque se o traficante não paga, ele pode ganhar mais
matando o traficante. É uma lógica assim, inacreditável, né? O que representa essa gratificação faroeste. Mas nessa votação, por exemplo, os deputados policiais, todos eles votaram a favor, né? Mas nenhum deles defendeu. Por quê? Porque a polícia não está pedindo isso. É importante destacar. Nem o sindicato dos delegados, nem o sindicato dos agentes, né, dos policiais, de maneira geral, apresentaram essa demanda. Não queremos uma gratificação baseada no confronto. Não é isso que eles querem. Eles querem poder ser promovidos. E aí, por exemplo, a promoção por bravura que eu falei estava ocupando o conjunto das vagas, não permitia promoção. Eu fiz uma audiência pública, fiz essa denúncia. Só que o que o governo fez? Ao invés de limitar a bravura, que era a nossa proposta, ele fez com que a promoção por bravura não ocupe mais as vagas das promoções por antiguidade e por merecimento. Então, na verdade, ele mantém a bravura como uma possibilidade de promoção sem controle e desanuviou o fluxo das outras promoções, o que é grave. A gente não sabe quanto vai custar e o resultado que isso pode ter para a polícia. Porque, mal ou bem, a ocupação das vagas que a promoção de bravuras levava era uma espécie de limite, que o atual secretário não vinha respeitando. Agora não. Agora ele pegou e estão esculhambando. A gente vai ter uma votação hoje sobre essa questão das promoções por bravura. Mas o que eu quero destacar? Eu tenho uma avaliação de que essa questão da gratificação faroeste ela pode ser uma espécie de bode na sala. Né? Eles colocar na gratificação faroeste, que é um absurdo, ainda maior do que a bravura, e aí a gente está falando da bravura e não está falando da gratificação faroeste, não está falando da bravura, que já estava sendo discutida nos meios de comunicação. A gente fez uma matéria no RJTV denunciando como a bravura virou uma farra na Polícia Civil. E agora esse debate está bastante secundarizado, por isso que eu estou trazendo ele de volta para a pauta. E aí é importante destacar, a bravura ela nunca foi regulamentada pela Polícia Civil. Ela está sendo concedida aos milhares sem nunca ter sido regulamentada. Enquanto várias vantagens que os servidores, né, policiais teriam, que está previsto na lei orgânica dele, nunca foram regulamentados. E nunca foram concedidos porque não foram regulamentados. Agora, com a gratificação faroeste, pode acontecer a mesma coisa. O governador, se ele sanciona, a Polícia Civil pode fazer uma regulação mambembe, frouxa, e começar a conceder isso, jogando a nossa polícia num espiral de violência, né, de ameaça à população, né, e de ameaça à própria polícia, porque isso, obviamente, faz com que a nossa polícia tenha uma ação mais confrontativa, o que pode ameaçar o próprio policial que vai para a linha de tiro nessas operações. O Flávio, vocês avaliam, então, que essa proposta que foi aprovada na semana passada, relativa à bonificação, ela pode ser uma espécie de cortina de fumaça para a questão do tema da bravura, que vai ser discutido, inclusive, hoje na LERJ, passe com maior facilidade? A minha avaliação é que sim. Eu até publiquei um artigo junto com Guilherme Pimentel, que é um militante dos direitos humanos, né, importante, que foi ouvidor da Defensoria Pública, etc., fazendo o debate sobre a gratificação faroeste, o que ela representa enquanto, né, criar um mercado de mortes dentro da polícia, mas a gente colocou a referência também a esse debate da bravura, porque a gente, né, tem uma avaliação de que pode ser uma cortina de fumaça. O Rio de Janeiro ele é tão assim surreal em alguns debates que não dá para ter certeza, né, se o governador vai vetar ou vai sancionar. Mas, na prática, o debate da gratificação faroeste já conseguiu apagar o debate que a gente vinha fazendo da gravidade da promoção por bravura, que eu destaco. A promoção por bravura ela é mais ampla que a faroeste, mas ela também premia a morte. E mais, ela premia de forma permanente. Ela não premia num pagamento. Ela muda o status do policial na carreira e impede que o policial tenha uma carreira baseada em outros critérios. Então, assim, já tinha um certo mercado da morte, né, que não era direcionado exclusivamente para a morte. Pode ser um policial que fez um salvamento sem dar um tiro, mas isso não era o mais comum. O mais comum é a lógica do confronto. E, na verdade, essa promoção por bravura ela também tem um problema que ela distorce as relações internas na polícia, porque ela dá muito poder para o chefe da polícia conceder essas promoções e fortalece dentro da polícia uma lógica de grupos. O grupo do atual chefe de polícia, o grupo do ex-chefe de polícia. É uma lógica tremenda que está criando uma distorção na nossa polícia civil que é muito grave. A gente precisa ter uma polícia civil mais republicana. Ela é a polícia da inteligência. Ela é a polícia que tem condições de diminuir a criminalidade sem alimentar a lógica do confronto. Porque a polícia militar, como é que ela funciona?
você tem incidência criminal em determinadas áreas, você aumenta a ostensividade nessas áreas. A expectativa é que isso iniba a ação criminal. Mas se não inibir, ou seja, se continuar a prática criminosa, você pode ter como desenvolvimento disso um confronto, porque a polícia está presente para tentar prevenir o crime. Se o crime acontecer mesmo com a polícia prevente, o que acontece? Um confronto. Já a Polícia Civil, não. Ela é aquela polícia que, investigando, ela quebra a lavagem do dinheiro, ela pode prender o cara sem ser no meio de uma operação de tomada de um morro, etc. O cara está deslocando de um lugar para o outro, a inteligência está monitorando. Pum, pega o cara no deslocamento. Né? A Polícia Civil é a polícia que tem essa capacidade. Quando ela é jogada para o confronto, ela alimenta uma espiral que a gente não sabe onde vai nos levar. Então, a gente está muito preocupado. Né? Tem uma lógica geral que está na promoção por bravura e que está na gratificação faroeste, e a gente está fazendo esse enfrentamento. Hoje, na Alerj, nós vamos votar uma mudança na lei orgânica da Polícia Civil, que só para você ter uma ideia, como esse governo está apostando no confronto, ela pega, quando o policial já está no último nível, né, ou seja, ele já é um delegado de primeira, se ele for um delegado, ou já é um comissário de polícia, se ele for um oficial de polícia, que são os antigos inspetores e agora investigadores que estão unificados. Se ele é um policial e está no último nível da carreira e ganha uma promoção por bravura, como ele já está no último nível de carreira, ele não pode mais ascender. Aí o que acontece? A promoção por bravura vira uma gratificação permanente no salário dele, que atualmente incide só sobre o vencimento básico dele. Ou seja, o salário não incide sobre as gratificações que ele recebe, porque o salário da polícia é composto, parte dele, por gratificações. O governo mandou, nessa proposta de lei, que essa promoção por bravura no último nível, ela deixa de incidir só sobre o vencimento básico, que é mais ou menos 30% do salário, e passa a incidir também sobre as gratificações. Ou seja, ela vai praticamente triplicar de valor, de forma permanente. Não é uma vez. É todo mês ele vai receber. Um delegado de primeira, por exemplo, que tem um salário aí de R$25 mil, ao invés da promoção por bravura, incidir sobre 8 mil, ela passa a incidir sobre os 25. Então, ela deixa de dar para o cara 2 mil a mais por mês e vai passar a dar para o cara 6, 7 mil a mais por mês de forma permanente. Então, já tem essa tendência. E agora a gratificação faroeste significa diretamente premiar a morte. Que loucura, que loucura. É incentivar que os policiais se utilizem da força para repreender qualquer tipo de iniciativa. Flávio, caso o Cláudio Castro sancione essa proposta, vocês, do pessoal, pensam em buscar justiça, enfim, para evitar que isso se dê? Qual vai ser, o que é que vocês vão fazer caso o Cláudio Castro, governador do estado, sancione essa gratificação? Nós vamos entrar com uma ação direta de constitucionalidade. Eu já conversei com a presidente nacional do partido, meus advogados já estão conversando com os advogados nacionais, com os advogados da deputada Renata Souza, a gente já fez um grupo de trabalho e estamos trabalhando na preparação de uma ação de inconstitucionalidade. Não dá para banalizar o que isso representaria. A bravura combinada com a gratificação faroeste significa assim, um absurdo na nossa Polícia Civil, assim, que é absolutamente inaceitável. Nós vamos para cima, não vamos aceitar. E é importante destacar, não tem essa de bandidolatria, como falou o Rodrigo Amorim. Eles usam esse argumento para tentar nos desqualificar. Mas a própria polícia está percebendo que não é verdade. Eles viram que nós votamos a favor da valorização da polícia. Não desse tipo de gratificação que coloca eles numa lógica de confronto, só valoriza quem mata, não valoriza o conjunto da polícia. E também viram que quem estava querendo aprovar a PEC da blindagem, que protege a bandidagem no Congresso Nacional, são esses mesmos deputados que aqui no estado do Rio de Janeiro estão aprovando a gratificação faroeste. Eu destaquei lá no debate, na hora de aprovar a gratificação faroeste, que o deputado Rodrigo Amorim e outros deputados vieram com esse discurso de defensor de bandido. Eu falei, olha, vamos falar claramente. Até 2 semanas atrás tinha um deputado aqui na Alerj que era acusado, que está preso acusado de envolvimento com tráfico e lavagem de dinheiro. Ele não estava aqui na bancada da esquerda, ele estava aí na bancada da direita, da base do governo, posando em foto com o governador, inclusive em ato de formatura dos policiais militares.
O governo sabia que ele era um deputado que estava sendo investigado por esses crimes e deixou ele se infiltrar e participar desse tipo de evento, frequentar os batalhões, frequentar o quartel-general da polícia, estar ao lado do governador num ato de formatura desse tipo. É absurdo, né? Mostra a hipocrisia, né? E mostra como, na verdade, né? Quem tem esse envolvimento com esse crime são eles. Eu sempre gosto de lembrar o Adriano da Nóbrega, maior assassino profissional do estado do Rio de Janeiro, que liderava o escritório do crime, tinha a mãe e a ex-mulher como funcionárias fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Isso não é à toa. Por que um deputado estadual mantém 2 funcionárias laranjas ligadas a um assassino profissional que foi expulso da polícia, que era, né, acusado e investigado por comandar um grupo chamado Escritório do Crime? Então, quem tem esses vínculos é a extrema-direita. E quando eles fazem a polícia ir para essa lógica da morte, do assassinato, do mercado da morte, o que eles estão fazendo? Eles estão transformando a nossa polícia numa milícia. Estão introduzindo uma lógica da operação ilegal, do extermínio, da execução, que é tremendamente corruptora. Essa lógica, ela corrompe a polícia. O que a gente tem que ter? Uma polícia que seja valorizada pelo seu mérito, que tenha transparência, que tenha controle social. Hoje mesmo está nos jornais, está, né, numa matéria no jornal, né, o Globo, no G1, falando de agentes do BOP que entraram numa casa e fizeram um saque nessa casa. Roubaram tênis, roupas de marca, etc. Isso não pode. Ah, mas por que você está criticando a polícia e não está criticando os bandidos? Porque os bandidos são bandidos, a gente quer que a polícia prenda eles. Agora, a polícia ela não pode ficar agindo fora da lei, ela não pode se transformar em bandido, porque aí é barbárie. Não. A gente vive numa sociedade que dá à polícia o poder de nos defender. Se a polícia, ao invés de nos defender, ela nos rouba, mata pessoas de forma ilegal, a gente ficou sem limite, ficou sem quem possa controlar. É isso. Então, eu não aceito nunca essa comparação da polícia com os bandidos. Por quê? Porque quem está cometendo um crime, é um criminoso. O papel da polícia é justamente o de conter isso, então não pode ser comparado. Quando eles comparam, vocês falam da polícia, mas não falam dos criminosos, porque a polícia é em quem a gente confia, quem a gente quer que nos ajude. A polícia não pode ser tão criminosa quanto aquele que está cometendo crime, como você muito bem detalha aqui para a gente. Para fechar aqui o nosso papo, o Flávio, já passamos bastante aqui do nosso tempo, mas eu queria tratar de uma última questão aqui, que nem estava na nossa pauta, mas é um tema importante aqui no Rio de Janeiro, porque a gente se deparou ao longo dos últimos dias, se não me engano, umas 2 semanas atrás, com um vídeo do prefeito Eduardo Paes elogiando o pastor Silas Malafaia num culto lá, na igreja, enfim, a gente tratou disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos. Você é presidente estadual do PSOL e eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa fala. A gente sabe que no cenário nacional o presidente Lula é aliado do Eduardo Paes, eles são aliados, e agora o Eduardo faz uma movimentação, o Eduardo Paes, o candidato ao governo do Rio de Janeiro no ano que vem, se movimenta em direção à extrema-direita, elogiando essa figura que é o Silas Malafaia, o principal representante do bolsonarismo, um dos principais desse momento aqui no nosso país. Eu queria que você, como presidente estadual do PSOL, falasse um pouco a respeito dessa movimentação e como é que o PSOL vê essa disputa para o governo do Rio no ano que vem, de que forma o PSOL deve se posicionar. Olha, Anderson, eu fui o primeiro a ver esse vídeo, né? Se você pega cronologicamente, eu fui o primeiro a publicar esse vídeo nas minhas redes sociais. Eu vi, mandei para a minha equipe, falei, ó. Eu me desculpe te interromper, mas eu coloquei o vídeo aqui, a exposição do vídeo que eu coloquei foi justamente o que você publicou na tua rede social. Porque eu de manhã cedo eu olhei aquilo, eu estava tendo uma crise de sinusite, não pude nem comentar o vídeo por isso, mas botei imediatamente nas redes, porque aquele vídeo ele fala muito sobre o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é um político de direita, que aceitou, né, depois de ficar em cima do muro, depois que os deputados ligarem ele votarem a favor do impeachment da Dilma, aceitou compor uma frente democrática para, de alguma forma, compor a base de apoio ao presidente Lula. Mas é importante destacar, o papel que ele cumpre nessa frente é de puxar essa frente para a direita. Ele não apoia medidas que são fundamentais, como o fim da escala 6x1, como essa redução no imposto de renda para quem ganha até R$5.000. No final, a bancada dele pode até votar em alguns casos desses com o governo, em outros casos, não. Por exemplo, o Pedro Paulo votou lá, junto da PEC da bandidagem. Só que qual é o papel que ele cumpre?
é de ser um setor da direita dentro dessa frente. Então, quando ele se fortalece, quando o Eduardo Paes se fortalece, por mais que aparentemente esteja se fortalecendo um aliado do governo Lula, está se fortalecendo um polo à direita. E o que esse vídeo do Malafaia, o que o posicionamento dele sobre a agressão da Guarda Municipal aos deputados Tarcísio e Josemar lá naquela ocupação do MLB, lutando por moradia, né? Não era uma ocupação que estava lutando por algum absurdo, eram pessoas lutando por ter onde morar. A Guarda Municipal veio e meteu a pancada nos deputados que estavam querendo acompanhar a operação. Não estavam querendo impedir, estavam querendo acompanhar, não deixar que se praticasse violência, praticaram a violência contra os policiais. Esses posicionamentos, né? O apoio, né, do Pedro Paulo à PEC da bandidagem, o Pedro Paulo agora ser o relator da reforma administrativa que vai retirar direito dos servidores públicos no Brasil inteiro. Esses posicionamentos do Eduardo Paes e do grupo político dele ressaltam como eles são um grupo à direita. E o fortalecimento deles, embora aparentemente esteja momentaneamente fortalecendo o campo de apoio ao Lula, na disputa que a gente está hoje no Brasil contra a extrema-direita, é isso que está aprovando a gratificação faroeste, a bancada do Eduardo Paes votando a favor. Quando isso acontece, na verdade, a gente está perdendo a nossa batalha principal, que é pelo enfraquecimento da extrema-direita. Eles estão vivos. Eles conseguem mobilizar diretamente 30% da população apoiam qualquer absurdo que eles fazem. E 45% apoiam eles enquanto grupo político. Então, na prática, quando se está apoiando o Eduardo Paes, o que está se fazendo é fortalecer essa agenda da extrema-direita. Então, nós do PSOL temos uma definição, nós vamos apresentar candidatura própria. A gente está chamando os outros partidos de esquerda para a gente compor uma frente. Então, se tiver um candidato do PT, se tiver um candidato do PSB ou do PCdoB, nós estamos dispostos, inclusive, a rediscutir a nossa candidatura própria, que a gente só está lançando para reafirmar. Nós não vamos apoiar um candidato de direita, mesmo que esse candidato apoie a reeleição do Lula. Porque a gente viu que na eleição para prefeito o Eduardo Paes escondeu o Lula. Assim como na eleição para presidente passada, o Eduardo Paes só apoiou o Lula no segundo turno, quando ele já tinha elegido os deputados dele, quando ele já não tinha mais nada em jogo que pudesse prejudicá-lo. O Eduardo Paes agora está articulando uma espécie de acordo com Cláudio Castro e até, aparentemente, com bolsonaristas, de não apoiar candidaturas fortes ao Senado em troca da extrema-direita não ter uma candidatura forte ao governo do Estado. Esse acordo está sendo alinhavado, está todo mundo vendo. Isso mostra como o centro da política dele é o fortalecimento dele e do grupo dele, não o governo Lula, porque a gente sabe que o centro da estratégia bolsonarista é ter maioria no Senado. Nós, do PSOL, por exemplo, definimos, a gente deve ter um candidato ao Senado. Por quê? Porque a gente vai apoiar outro candidato da esquerda que tem a chance de se eleger. O Eduardo Paes, ele dá essa sinalização perigosa. Então, assim, é muito grave e a gente quer que a esquerda como um todo entenda. O Eduardo Paes é um político de direita. Pode ser sambista, pode ser descolado, pode se fazer de legal, mas ele é um político de direita. O fortalecimento do Eduardo Paes significa o enfraquecimento da esquerda. Então, a gente precisa fortalecer a esquerda nesse processo para consolidar a democracia no Brasil e diminuir o espaço que a extrema-direita ocupa hoje no nosso país. É isso. Deputado Flávio Serafini, quero agradecer muito sua presença aqui no Faixa Livre. A gente vai continuar acompanhando essas discussões sobre segurança pública na Alerj ao longo dos próximos dias. Esse tema vai ser tratado, inclusive, na sessão de hoje lá na Assembleia Legislativa. Você pode mandar aqui, foi sua assessoria, pode mandar para a gente o que foi aprovado, que a gente volta a discutir, volta a tratar dessas questões e, obviamente, vamos aguardar, ver se o governador Cláudio Castro vai aprovar lá, aliás, vai sancionar, acima de tudo, essa bonificação, essa gratificação faroeste aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Flávio, pela tua presença. Um grande abraço, um bom dia de trabalho para você. Obrigado, Anderson. Só quero destacar uma coisa. Dentro dos projetos que o Cláudio Castro mandou para a Alerj, tem um que tira bilhões de reais do Rio Previdência, que é um instituto que paga os aposentados do Estado. Eu vi aqui o Ademar, falando, o Ademar me assessorou quando eu presidi a CPI do Rio Previdência. Então, esse é um tema importante que a gente já tratou aqui no Faixa Livre. Se você quiser que eu volte para debater esse tema, eu estou à disposição, porque o governador está encomendando a falência do Estado ao fazer isso. Abraço grande. Tenha dúvida, a gente vai voltar à discussão aqui em breve no nosso programa. Agradeço a lembrança. Obrigado, viu, Flávio? Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Flávio Serafini. Flávio Serafini, deputado estadual pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro.